Boa noite. Olá, boa noite. A paz do Senhor. Ótimo feriado a todos. Nós estamos aqui mais uma vez nessa noite para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, realizando mais essa live, essa reunião de oração, com o intuito único e exclusivo de divulgar a palavra de Deus, para que nós possamos continuar esse processo de transformação em nossas vidas. Amém? Amém. Meu nome é Alexandre. O meu é Renata. Nós somos membros da Missão Cristã de Difusão Bíblica, sob a orientação espiritual do pastor Miranda, a quem desde já nós pedimos as suas orações para que ele continue com essa sua missão de divulgar, de explicar, de evangelizar pessoas com o intuito de cada vez mais nós povoarmos a terra, de cristão, de pessoas que vivam realmente a palavra de Deus. Amém? Amém. É com muita alegria, muita satisfação que nós iniciaremos agora com uma oração. Se você, apesar do feriado, teve um dia difícil, um dia com problemas, um dia de tristeza, um dia que você enfrentou problemas, e o contrário, se você porventura passou um dia feliz, recebeu uma ótima notícia, vamos aproveitar essa oportunidade para louvar o nome do Senhor Jesus, agradecer por tudo que Ele tem nos oferecido, por tudo que Ele tem nos abençoado, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos lá? Vamos lá. Oração. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Jesus, por mais um dia. Muito obrigado porque acordamos bem, porque o Senhor nos sustentou. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela sua presença nas nossas vidas. Amém, Senhor. Nunca afaste de nós, Deus, o seu Espírito Santo, porque é Ele, Deus, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Amém. Porque é Ele, Deus, que nos guia, é Ele que nos dirige, é Ele que nos consola, é Ele que nos ajuda, nos auxilia, é Amém, Ele Senhor, que faz com que as nossas vidas seja realmente uma vida de verdade. Amém, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus, porque todos nós aqui, eu e o Alexandre, e as pessoas que estão do outro lado da telinha, Deus, Amém, Senhor. nós separamos, Deus, esse momento para ouvir a sua palavra, para engrandecer o seu nome, para dizer que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, para te render graças, louvor. Obrigado. E realmente, Deus, para muito mais agradecer do que te pedir. Amém, Senhor. Abençoa cada vida que está nos assistindo. Amém. Que nós possamos sair desta reunião de oração diferente da maneira que nós entramos. Amém, Senhor. Obrigado. Eu oro, Deus, pela vida do seu servo, Pai Alexandre. Que o Senhor cuide dele, Amém. Deus, que o Senhor o use poderosamente. E que nenhuma palavra, Deus, que saia da nossa boca venha do nosso coração. Amém. E da nossa mente. Mas que nós possamos, Deus, continuar sendo instrumentos seus aqui nessa terra. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Amém. Nossa, quanta gente entrou. Boa noite a todos que entraram. Sejam bem-vindos à nossa live. Se você puder, já compartilha, já clica no aviãozinho e já compartilha essa live com pelo menos os 10 primeiros contatos da sua lista, que eu tenho certeza que você estará sendo bênção na vida de outras pessoas também. Amém. Amém? Oi, Ana Maria entrou hoje. Oi, Dona Dulce. Oi, Carol. Oi, Manu. Boa noite. Oi, Vanessa. Oi, Cíntia. Oi, Luiz Fernando. Oi, todos vocês, sejam bem-vindos. Vamos lá. Eu não sei se você, diante dessa nossa realidade, se você passa por uma sensação de indignação com a nossa realidade, da mesma forma que às vezes nós nos sentimos impotentes de mudarmos a nossa realidade
e a realidade do ambiente que nos cerca. Eu tenho refletido a respeito desse assunto, principalmente a respeito desse crime envolvendo a criança, né, o Henri. Independente de nós, né, nós não conhecemos os detalhes, né, do inquérito que avança, nós não conhecemos as pessoas, né, não conhecíamos, obviamente, essa criança, e nós também não estamos aqui para julgar a pessoa, né, do padrasto, da mãe, do pai da criança, mas o fato em si me causou repulsa, né? Repulsa por quê? A que ponto chega o ser humano? Tudo leva a crer, né, que a criança foi agredida, né, de forma violenta, que causou a sua morte, né? E esse fato trouxe para mim uma reflexão de como o mundo está doente, né? A gente olha ao nosso redor, a gente percebe que animais se encontram em extinção, montanhas desaparecem para a extração de minérios, florestas são dizimadas por lucro, as águas são contaminadas por negligência do homem. Até no espaço já há lixo orbitando no planeta. Até no espaço já tem lixo já, né? E na superfície, então, né, no mundo em que nós vivemos, há nações morrendo de fome, enquanto em outras nações as pessoas morrem de obesidade, né? De um lado, uns morrem de fome, de outro lado, pessoas morrendo porque estão ou são obesas. Guerras civis explodem. Gerações, enquanto vendedores de armas se enriquecem cada vez mais. Ou seja, pessoas morrem para que poucos se beneficiem de armamentos que são vendidos nessas guerras civis. E aí, você pode, né? É fácil da gente perceber que o ódio e a desconfiança leva a humanidade a desenvolver mecanismos capazes de acabar com a própria humanidade. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, e nós temos dons, nós temos habilidades, nós temos capacidades de realizar, de praticar o bem, de realizar, de prosperar, mas infelizmente a humanidade, né, o mesmo cérebro, o mesmo homem que tem a capacidade de produzir o máximo, extrair o máximo para o bem das suas potencialidades, o mesmo homem pode realizar absurdos por meio dessa mesma capacidade. Você percebe a dualidade, você percebe o bem e o mal como se encontra inserido em cada um de nós, e o que faz nós movimentarmos em uma tendência ou outra é aquilo que nós recebemos, são as informações que nós recebemos, aquilo que é plantado em nossos corações. Então, para uma humanidade que se encontra numa situação como nós estamos, essas realidades que eu acabei de mencionar, nós podemos concluir o quão distantes nós que somos cristãos declaramos que a existência de um único Deus, reconhecemos que Jesus passou por essa terra, viveu, transmitiu a boa nova, né, as boas novas do Evangelho, morreu, ressuscitou para que nos proporcionasse essa nova conexão com Deus. Nós estamos distante porque o mundo está distante dessa realidade. Então hoje a reflexão na palavra de Deus se encontra em Romanos 8, de 19 a 21. Romanos 8, de 19 a 21.
Romanos 8, de 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus. Pode começar 18. 18? É. Então, Romanos 8, a partir do 18 a 21. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde. Paulo dizendo isso, gente. Né? Considero que nosso sofrimento, nossos problemas, as nossas dificuldades, considere que essas desgraças que eu acabei de mencionar, né, não é nada comparado com o quê? Com a glória que nos será revelada mais tarde. Com a glória que será revelada mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Amém? Então, a palavra de Deus já prevê, já anuncia essas adversidades, esses problemas, e ela nos convoca para que dentro deste ambiente nós sejamos luz. Nós sejamos realmente identificados com a palavra, para que separados nós possamos viver de uma maneira diferente e distante dos princípios que levaram o mundo nesse sentido e nessa desgraça. Então, a nossa sociedade, nós temos que reconhecer que é uma sociedade que se encontra enferma. Doente, né? O mundo tá É uma doente. sociedade corrupta, violenta, egoísta e que não tem nenhum pudor. Só que na ânsia e na claustrofobia de se livrar desse vazio que às vezes nós temos, né? De viver nesse mundo impregnado com tanta desgraça, esse vazio que às vezes nós sentimos na alma, essa indignação. Nós começamos hoje, né, falando da indignação, esse vazio, né? Os homens, eles se rebelam contra Deus, ao invés de buscá-lo. Faz o contrário. Nós, ou as pessoas que agem dessa forma, ignoram Deus. Eles mesmos matam Deus em seus corações e buscam de maneira ávida existir e resistir às dores da existência longe de Deus. E nesse caminho sem volta da pessoa que se encontra nesse círculo vicioso de existir resistindo às dores da existência distante de Deus, essas pessoas buscam estímulos que aliviam momentaneamente a ferida da separação de Deus. Só que elas não reconhecem isso. Elas não têm a capacidade de entender que a desgraça, que ela não é evitada porque você se torna cristão. A desgraça, ela não é distanciada da sua realidade porque você reconhece a existência de um único Deus e reconhece na pessoa de Jesus o único e suficiente Salvador. Não. No mundo tereis aflições. Amém. No mundo tereis aflições. Só que a perspectiva de quem adere a esses princípios que se encontram na palavra de Deus, a perspectiva de quem passa a viver um estilo de vida idêntico ao exemplo de Cristo na Terra, ele não enxerga essa realidade com os olhos que nós enxergamos as desgraças que eu iniciei essa live. Por quê? Porque você não vai se afundar, você não vai sentir esse vazio na sua alma. Você pode até ficar indignado, mas você vai perceber que você tem que ter uma atitude diferente. E diferente no que sentido? No sentido de
enfrentar os problemas, enfrentar essa realidade difícil que nos cerca com a perspectiva e a expectativa que a palavra de Deus anunciou. Qual que é a expectativa? Na palavra fala que nenhuma desgraça, né, nem nada ruim que aconteça aqui nessa terra pode ser comparado com a glória do porvir, né? Sim, mas com a aqui, glória do esse futuro, texto aqui, né? Da expectativa que fala, né? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Então, esse mundo de problema, de aflição, eles aguardam a expectativa da revelação por intermédio de quem? Por intermédio de nós, cristãos. Quem tem a possibilidade de ter uma percepção diferente do ambiente que nos cerca é o cristão. Por quê? Porque você vive de acordo com esse estilo de vida e com esses princípios da palavra de Deus. Não com os princípios do mundo, porque senão você não terá essa expectativa da revelação. Sim. Então, à medida em que você não se aproxima de Deus, na medida que você não busca de maneira diligente uma intimidade com Deus, na medida em que você não se aproxima de Deus, você percebe que o problema, a dificuldade, essa desgraça que é o mundo em que nós vivemos, esses princípios, eles vão dominar você? Sim. Eles vão te monitorar e dirigir a sua consciência e seu subconsciente para você cada vez mais se dirigir ao abismo e ao buraco. A partir do momento que você negligencia a palavra de Deus, negligencia essa intimidade, essa convivência com Deus, é aquele animal que é o avestruz que coloca a cabeça no buraco. Eu não sei. E ele não enxerga a realidade. Ele não tem a possibilidade, apesar de ter olhos, de ter os sentidos, de ter a possibilidade de perceber, de ter uma sensibilidade diferente, ele não é capaz disso. Por quê? Porque ele não busca Deus. Porque ele não exercita a palavra de Deus. Não vive por princípio, né? Exatamente. Então, hoje você é convocado a, mais que nós temos aqui estimulado a você manter, buscar esse relacionamento com Deus, para que você busque a alegria desse relacionamento, busque servir ao próximo e busque agir, tomar decisões na sua vida com base na palavra de Deus, não porque é o certo ou errado de uma outra perspectiva, não. Porque você vai buscar a perspectiva do próprio Deus enxergando a realidade, independente dos problemas. Então, se você tem uma decisão para tomar, se você está prestes a buscar algo diferente para a sua vida, se você está estagnado, esperando que as coisas aconteçam, ei, dê um passo de fé. Busque a Deus. Busque a palavra de Deus. Busque você meditar na palavra de Deus para que você enxergue a realidade com outros olhos. A realidade e as dificuldades, né? Com outros olhos. A realidade e a dificuldade. A gente, às vezes, dá alguns exemplos aqui de atitude de uma pessoa que não crê em Deus e atitude de alguém que crê, né? Ou pelo menos deveria ser a atitude de alguém que crê. Quando duas pessoas, elas se envolvem, por exemplo, em um acidente, né? E as duas, por exemplo, se machucam muito. Pode até vir a amputar um membro do corpo. A pessoa que não teme a Deus, que não sabe viver por princípio, que não sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus está no controle de todas as coisas, né? Ela fala, puxa vida, esse acidente poderia ter ceifado a minha vida e a da minha família, né? Esse acidente
poderia ter causado um problema, uma desgraça muito maior. E a outra pessoa que não teme a Deus, que não vive de acordo com a palavra e com os princípios, ela age de maneira diferente, né? Ela vai fazer daquilo um fardo gigantesco e provavelmente ela não vai dar a volta por cima. Ela talvez não consiga superar, né? O que aconteceu nesse momento. Então, a diferença do cristão é realmente diante das adversidades, né? Diante dos problemas, de como é que você vai agir quando vier um problema. Porque todos nós sabemos que na Bíblia fala assim, que todas as coisas sucedem a todos, né? Então, se você que tá aí do outro lado, falando, é porque eu tô com um problema, é porque não sei o quê, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Querido, querida, abre os olhos, não acontece só com você. Você não é a única, você não é vítima, você não é a única vítima. Aliás, esses dias a gente estava assistindo uma pregação, domingo passado, que você pode escolher ser vítima ou vitorioso. Você pode escolher. Então pare de querer ser vítima. E diante de qualquer problema que acontecer durante o seu dia, enfrente e haja por princípio. Resolva aquele problema pedindo a direção de Deus, porque certamente você vai passar por esse problema e vai ter paz ao final. Porque todas as coisas que acontecem no mundo, o que importa é a maneira como você reage, não é nem como você age, né? É a maneira como você reage. Então, que fique essa dica hoje, né, no coração de vocês, essa palavra, né? Se você quer ser vítima da sua história ou se você quer ser vitorioso. Para você ser vitorioso, você tem que agir de acordo com o que foi falado aqui até agora, né? Nós precisamos, na verdade, gente, de uma revolução. Acordar. Uma revolução, causar uma revolução social, mas nós temos que primeiro proporcionar essa revolução em nós mesmos. Nós temos que buscar a liberdade, buscar a integridade, buscar a restauração e buscar a nossa dignidade para que à luz dessas qualidades nós possamos agir de maneira diferente. Nós temos batido aqui muito na tecla de resultado, né? Nós devemos enxergar o nosso estado atual pelos nossos resultados. Porque muitas das vezes nós imaginamos, pensamos, nós refletimos situações que estão apenas na nossa mente. Quando você vai confrontar com o resultado, você vai pensar, poxa, mas eu tinha no meu íntimo que eu agiria de determinada forma. Eu tenho no meu íntimo que eu tenho agido de maneira correta. Mas o que é correto? O que é correto? É subjetivo. Então a gente tem que programar e nos programar para atingirmos resultado. Então, se nós não atingirmos o resultado esperado, há um resultado. Há dois tipos de resultado, né? É um resultado esperado e um resultado inesperado, aquilo que você não espera. Então, se você se programa a atingir um resultado esperado e almejado, se você coloca metas para atingir esse resultado e você não alcança esse resultado, significa que você não cumpriu. Ou as suas metas, elas não serviriam para aquele resultado, ou você abandonou as próprias metas traçadas para si. E isso no plano espiritual, gente, é plenamente realizável também. Então, se você não coloca a meta de buscar e colocar Deus em primeiro lugar, se você passa por isso, você apenas declara que Deus é o primeiro lugar na sua vida, mas você não age pontualmente, você não verifica, você não anota. Hoje mesmo, quantas vezes você orou? Quantas vezes você buscou a palavra de Deus? Quantas vezes você agiu
de acordo com os princípios da palavra de Deus? Quantas vezes você colocou nas suas ações, nas suas decisões, que Deus está em primeiro lugar? Quantas vezes você submeteu a sua vontade à vontade de Deus no dia de hoje? Ou você agiu de acordo com a sua vontade, agiu de acordo com o seu plano e esqueceu do plano de Deus? É isso que eu quero que vocês entendam. É isso que nós temos buscado, eu buscado como pessoa, nós buscando como casal, como família. Entender que nós estamos num plano de resultado diferente da nossa expectativa e olhar humano. Nós estamos lidando com o sobrenatural. Nós estamos lidando com Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Sim. Você percebe que é um outro plano? Sim. Você percebe que o entusiasmo é outro? Só que a gente declara que coloca Deus em primeiro lugar, declara que a gente lê a palavra de Deus, age de acordo com os princípios, mas se você anotar, você não faz nada disso. Só que você acha que você fez, de tanto que você espera isso, mas você não faz. Nós, às vezes, nós não fazemos. Por isso que é importante nós anotarmos, né? Sim, Anote, faça uma experiência. Se você acha que nós estamos falando besteira aqui, faça uma experiência. Hoje, por exemplo, anote aí, na hora que acabar a nossa reunião de célula, anote aí. Quando você acordou, você orou? Você leu a palavra? Quando você foi tomar o seu café da manhã, você agradeceu a Deus pelo alimento? Ou na hora do almoço? Se aconteceu alguma situação hoje, durante o seu dia, alguma situação ruim, como você reagiu? Você agiu de acordo com os princípios que a palavra de Deus diz? Ou você xingou, você amaldiçoou, você condenou, como que você tem agido? Porque o que importa mesmo nessa nossa reunião é a transformação das nossas vidas, é a mudança, porque senão nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos perdendo tempo, né? Se a gente não consegue mudar nada nas nossas vidas, depois de conversarmos aqui sobre a palavra, sobre Jesus Cristo, você está perdendo tempo. Nem assista a live, porque você está perdendo tempo. Faça diferente, comece a agir de verdade, comece a ser um cristão de realmente fazer e não só de falar, né? Tem uma frase que fala assim, é uma frase do Mike Murdock. Ele fala assim, que a maior alegria de Deus é ser acreditado. Acredite nas promessas de Deus. Coloca isso em prática na sua vida, porque tudo que está nesse livro aqui é verdadeiro. Tudo que está nesse livro aqui vai se cumprir nas nossas vidas, desde que você faça a sua parte. Sim. E a gente fala aqui de revolução, com qual perspectiva? Com perspectiva de Jesus Cristo. Porque ele iniciou esse processo. Ele instaurou uma nova aliança. Ele revolucionou o mundo. Por que ele revolucionou o mundo? Porque ele trouxe de volta o governo e o poder de Deus para a humanidade. Ele abriu novamente um canal entre a humanidade e o Criador. Por quê? Porque antes, Adão e Eva, representando a humanidade, eles desobedeceram a palavra. Eles agiram de maneira rebelde, desconfiando de Deus. E você tem agido dessa forma na sua vida? Você age de maneira rebelde, desconfiando de Deus, não acreditando a Ele tudo de bom, ou mesmo os problemas da sua vida? Ou você tem agido de acordo com os princípios do mundo que encara essa desgraça com a qual nós vivemos como normal? O estado, a indignação ainda não tocou, não atingiu você? Porque você está insensível. Você precisa abrir seu coração, você precisa quebrantar o teu coração. Nós temos buscado esse quebrantamento de coração. Para quê? Para você perceber que um novo governo, ou o governo foi restaurado.
a partir da palavra de Jesus Cristo. E a partir da palavra dele, que a humanidade novamente teve a possibilidade de viver uma vida em abundância. Amém. Teve a possibilidade de ser livre novamente. O que é livre? Livre de não mais estar escravizado pelo pecado. Você vive escravizado? Você vive ainda com as correntes do pecado como uma bola de ferro grudada no seu tornozelo? Jesus Cristo quebrou tudo isso. A sua graça e a sua misericórdia nos alcançou e nos alcança neste momento. Amém. Porque Ele quer transmitir essa vida em abundância para você. Só que a gente não cumpre o nosso papel. A gente não cumpre o mínimo, que é dar honra e dar glória para Ele. Acordar todo dia de manhã com alegria, com satisfação de viver independente dos problemas. A gente insiste em viver essa desgraça que o mundo nos ensina que nós temos que viver de maneira desgraçada. Você percebe? Só que Jesus eliminou, acabou com tudo isso e nós estamos aqui com os olhos, com os nossos sentidos, impossibilitados de alcançar essa nova realidade, que é uma nova realidade que nasceu há 2000 anos. Amém. E a gente está aqui ainda patinando. Você percebe? Você consegue enxergar isso? Você consegue perceber como nós somos seres humanos nessa perspectiva de não buscar a Deus, como nós somos detestáveis aos olhos de Deus? Ingratos, né? Gente, como eu disse no início, né? Esse caso do menino Henri, né? É apenas um exemplo do mal que assola a humanidade. Aí você vai falar para mim, mas a gente não vai eliminar o mal da humanidade, mas não é isso que Jesus fala. Nós podemos fazer a nossa parte. Não, né? a gente vai ser... Por que nós somos separados? São separados aqueles que são fiéis. São separados aqueles que são fiéis. Amém? Amém. Então, primeiro a gente tem que ser fiel, nós temos que declarar isso nas nossas vidas, para que nós possamos depois sermos separados. Porque Deus é justo. Deus está aqui para o bom, para o mal, para o ruim, para o ímpio. Deus é justo. Só que Ele separa apenas os fiéis. Você entende que o processo de separação não é aleatório. Não é aleatório. O processo de separação depende da nossa fidelidade. Depende de nós declararmos isso para as nossas vidas. Depende de nós vivermos sobre o governo da palavra de Deus, sobre o governo da sua vontade. Enquanto nós tentarmos caminhar com a força dos nossos braços, infelizmente, nós enxergaremos a realidade, a desgraça, com a mesma lente da humanidade, com a mesma lente do ímpio e do decaído. E nós que declaramos sermos cristãos. Sim. Nós enxergaremos da mesma forma. É como a Renata disse, então, para que adianta então nós dedicarmos esse tempo, buscarmos esse tempo a Deus, se no dia a dia a gente enxerga a realidade com a lente do ímpio? Se a gente não vive de maneira diferente. Amém? Amém. E viver de maneira diferente não é pelo Alexandre, não é pela Renata. Nós temos que viver de maneira diferente porque Jesus morreu por nós. Amém. Jesus ressuscitou por nós. E Ele disse que nós somos mais que vencedores. Amém. Mais que vencedores significa que nós não temos um degrau a mais que o vencedor, não. Nós somos mais que vencedores porque as aflições, essa desgraça, nos faz perceber que nós somos diferentes e crescemos nessa diferença que o ímpio não consegue crescer. Amém. Que o injusto não cresce. Amém.
Então, se você não tem evoluído, se você não tem crescido, se você tem decidido de acordo com as suas crenças, que mesmo você tem tentado buscar a palavra de Deus, mas na hora de decidir você decide como um ímpio, ei, abra seu olho. Abra seu olho. Significa que momentos como esse não têm sido relevantes para a sua vida, não tem causado e provocado transformação, porque você tem agido da mesma forma. Você apenas declara que age de forma diferente, mas do fundo você age da mesma forma. Então hoje, gente, essa palavra de reflexão que tem mexido muito comigo já há alguns dias, né, em razão desse exemplo catastrófico, né, naquela família, para aquele menino, né, imaginando o sofrimento daquela criança, né, sendo agredido, né, volto aqui, né, não estou julgando a pessoa, né, do criminoso, não, eu estou comentando um fato que me entristeceu, me causa indignação, me provocou essa sensação de vazio, mas falei, opa, peraí, essa sensação de vazio, ela não vem de Deus. Essa sensação de vazio é do ímpio. Eu tenho, que a gente disse aqui há algumas semanas, né? Eu tenho compaixão do próximo. Eu tenho que buscar agir de uma maneira diferente para eu tornar o meu exemplo apto a transformar vidas. Ou pela minha palavra, transformar vidas. E aí a gente fecha aqui com o que está em Mateus, está marcado aí. Mateus. Enquanto o Alexandre vê ali qual é a palavra 28, que nós vamos 18, ler, 20. eu queria dar boa noite para a Daniela Montebeller, que entrou, né? O Sargento Pereira, obrigado pela presença na nossa live. A Rochelle, a Daniela e a Rochelle são do meu grupo, né? Que nós participaremos de um treinamento o mês que vem. Muita honra vocês estarem aí participando da live conosco. Sejam muito bem-vindas. E já estamos caminhando para o fim. Vamos ler então a... Mateus 28, 18 a 20. Vamos lá. Tá marcado aqui, ó. Mateus 28... 18 a 20. Aqui atrás. 28... 18 a 20. Fala assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Foi dada a quem? Jesus se aproximou e lhes disse: toda a autoridade no céu e na terra foi-me dada. A Jesus. Foi dada a Jesus. Nós seguimos quem tem toda a autoridade no céu e na terra, que é Jesus Cristo. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí seguindo aqui, né, que é o 28. 18 Ensinem, né? É 28, né? Então, 18 a 20. li. Isso. Falta o 20. Faltou 20? Isso. Aí o 20 fala: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém. Você percebe que quando a gente procura imitar Jesus Cristo, você percebe que quando a gente busca isso, o Espírito Santo que age em nós foi o mesmo Espírito Santo que pairou sobre a terra na criação do mundo, no universo? Você consegue perceber isso? O quão forte isso é? Que o Espírito Santo que está dentro de nós, Jesus deixou para que vivesse com nós até o final dos tempos, até a sua vinda. Então, hoje, nós estamos sendo convocados. A palavra de Deus fala ide, é convocação,
para fazer parte dessa geração que tem que transformar primeiro as nossas vidas e nós temos que transformar o ambiente e esse mundo que nos cerca. Amém. E como que a gente vai transformar? Buscando a Deus e agindo de maneira diferente no sentido de validar a palavra de Deus em nossas vidas. Amém. Porque se a gente não valida, se a gente não confirma a palavra de Deus em nossas vidas, qual é o nosso exemplo? Ou o que nós transformaremos? Ou quem nós transformaremos? Amém. Amém? Amém. Então hoje, atenda a essa convocação. Busque a Deus para que nós possamos, primeiro, transformar a nossa mente para que a gente possa alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. E aí sim, com o Espírito Santo agindo, nós poderemos transformar a realidade que nos cerca. Amém? Amém. Amém? Amém. Essa palavra, ela balançou comigo, né? Essa semana, estudando esses versículos, e eu senti que era o momento de compartilhar com vocês, apesar desse estado de indignação, né, em razão desse exemplo que nós apresentamos aqui hoje, já tenha, né, já há mais de 30 dias, né? Então, essa indignação, ela tem que dar significa que você está sensível, né? Mas não deixe essa sensibilidade parar por aí, né? Busque a Deus para que a transformação aconteça em nossas vidas. Amém? Amém. Vamos encerrar então, agradecendo a participação de todos mais uma vez, né? Nesse feriadão, 21 de abril, dia de Tiradentes, né? Uma pessoa que transformou a realidade, né? Transformou a realidade do Brasil. O Brasil vivia numa circunstância diferente, né? Submissa. E por meio daquele dentista, né? Que sequer era um político conhecido, né? Ele mudou a transformação, né? Ele foi um instrumento de transformação para a realidade brasileira. E é isso que nós somos chamados, mas para causar e provocar uma transformação no mundo espiritual, para que a gente possa atingir milhões e milhões de pessoas. Amém? Amém. Vamos orar então para encerrar? Amém. Senhor Jesus, querido Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença e a presença do Espírito Santo nessa reunião de oração, Senhor. Amém, confortando, advertindo, restaurando, Senhor, vidas, para que a gente possa cada dia mais, Senhor, avançarmos, independente das circunstâncias, independente dos problemas, Senhor, Amém. das aflições. Porque o verdadeiro cristão, ele tem uma perspectiva, ele enxerga o problema de uma maneira diferente, Senhor. Ele enxerga o problema sendo problema, ou cada problema como tendo uma oportunidade de crescer, tanto espiritual como de maneira natural. Amém. Muito obrigado, Senhor, por essa realidade, muito obrigado por esse ensinamento. Que esse ensinamento, Senhor, fique retido em nossos corações, Senhor, para que a gente possa, primeiro, transformar, que a gente possa, primeiro, buscar o nosso Deus, o nosso Criador em primeiro lugar e servir ao próximo como a nós mesmos. Amém. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de oração, porque nós separamos esse tempo precioso, Senhor, para viver na sua presença. Mas que esse tempo, Senhor, ele não se resuma a esses momentos de quarta-feira, Senhor, não. É que cada quarta-feira a gente possa renovar, que a gente possa crescer e buscar cada vez mais a Ti e a Sua presença. Amém, Jesus. Abençoe a todos os participantes, a todos os familiares. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos ter um restante de semana abençoado. Amém. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Muito obrigado pela sua participação. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente. Contamos novamente com a sua presença. Divulgue, por favor, essa palavra, esse trabalho, que o único e exclusivo intuito é de divulgar a palavra de Deus. Amém. Amém? Transmita essa palavra, que ela possa abençoar muitas e muitas pessoas, como tem nos abençoado, e também pessoas que têm nos comunicado, transmitido
nos incentivando para cada vez mais transformarmos vidas. Amém. Muito obrigado, tenha uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.